Graças a Deus, irmãos de Cabo Verde, mais uma aula nossa. Hoje nós vamos estudar hamartiologia, que é a doutrina do pecado, mas antes de entrar propriamente na matéria dita, quero dizer para vocês que, se Deus quiser, daqui para o final do ano eu quero fazer uma visita para vocês aí. Quero comer uma pifona com suco de calabaceira. Oh, rapaz, que benção! Estou com saudade. O suco de calabaceira. Mas vamos às aulas. Eu quero ler um texto na Palavra de Deus que se encontra aqui no livro de João, capítulo 1, versículo 29. Diz assim, só o versículo 29. No dia seguinte, viu João o Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, nós vamos estudar hoje sobre o pecado na raça humana. Essa matéria, o nome hamartiologia, ela é uma palavra grega e ela faz parte da teologia sistemática, e hamart quer dizer pecado, hamartia, e logia quer dizer estudo, palavra, então juntando as duas quer dizer estudo do pecado. Irmãos, recentemente surgiu um termo que muito usado hoje, chama o hedionismo. Hedionismo. O que é isso, pastor? É aquela pessoa que procura o prazer simplesmente pelo fato de ser feliz. Se ele acha que aquilo que dá prazer para ele leva à felicidade dele, ele procura o prazer. Na realidade, é um prazer imediato, individual, como único bem, princípio e fim da moral, com o objetivo de satisfazer os desejos insaciáveis da carne. Ou seja, de uma forma geral, explicando, de certo modo, a razão que o homem acha de pecar, ou seja, pelo prazer, para ser feliz. Mas não é bem assim não. A palavra de Deus vai nos trazer outras definições. Eu quero trazer para vocês hoje 3 definições do pecado. Nós poderíamos pegar muito mais definições sobre o pecado. A primeira definição que eu quero trazer para vocês, que o pecado está aí na apostila de vocês, me acompanha aí. O pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou com a transgressão dessa lei, como também as leis humanas. Segunda definição, o pecado é tudo aquilo que pensamos, falamos e praticamos que não esteja de acordo com a lei moral de Deus e com as leis humanas. Terceira definição, pecado é qualquer falta de conformidade ativa ou passiva com a lei moral de Deus e com as leis humanas. Isso pode ser uma questão de ato, de pensamento ou disposição. Então, o pecado é muito abrangente em termos de erros, em termos de não conformar com a palavra de Deus, em termos de não obedecer a Deus. Vamos ver então a origem do pecado. Nós sabemos, irmãos, que a origem do pecado começou lá no céu. Foi novidade quando ele aconteceu aqui na terra, não. Antes já havia acontecido lá no céu. Lúcifer, ele levantou contra Deus, rebelou contra Deus, quis ser superior a Deus, e nessa vontade dele de querer ser superior a Deus, foi expulso do céu e lançado para a terra, e ele arrastou consigo 1/3 dos anjos. Vieram com ele, que são os anjos caídos, ou demônios, que ainda estão agindo na face da terra, e capitaneado por Lúcifer. Nós podemos ver, por enquanto nós não vamos ler nos textos, mas mais para frente nós vamos ler pelo menos dos textos que vocês estão com ela aí na apostila. Nós podemos ver que em Apocalipse 12, 13 e 4, 12, versículo 13 e 4,
fala dessa queda de Lúcifer, como o texto dos anjos, por causa do pecado. Então, o pecado principiou não na terra com Adão e Eva, mas principiou no céu com Lúcifer, com Satanás. Sendo assim, ele recebendo o castigo de ser expulso do céu. Deus o expulsou por causa desse pecado, como punição. Na terra, o que mais interessa para nós é o pecado como ele veio e aconteceu aqui na terra. Vocês sabem que o pecado surgiu com o primeiro casal na face da terra. Nós estudamos nas aulas anteriores, o homem e a mulher, nós vimos que eles eram bonitos, conforme a imagem, conforme a semelhança de Deus, e foram criados à semelhança de Deus e eram sem pecados. Mas, o que aconteceu? O diabo, serpente, numa serpente, enganou a Eva, através da palavra dela, enganou a Eva com palavras sedutoras, mostrando a ela que ela seria ser igual a Deus. Foi mais uma mentira do diabo, que ele é o pai da mentira, ao mentir que ela ia ser igual a Deus, conhecedora de tudo, poderosa e tudo mais, ela consentiu em cair nesse erro e comer o fruto proibido. E logo em seguida entregou também para o seu marido, que ele comeu, e assim então o pecado entrou na terra, através de Adão e Eva, não só de Eva. Eva foi a precursora, mas também Adão comeu. Alguns anos atrás, eu não sei se o pastor David William estava nessa turma, uma turma de monitoria, de pastores lá em Recife. O pastor Douglas Lamp tinha duas turmas. Uma eu estava, nós fazíamos as reuniões lá na Sociedade Bíblica. E a outra eu não me lembro onde ele fazia, não. E lá nós estudamos um livro chamado O Silêncio de Adão. E o autor desse livro, do Silêncio de Adão, ele faz uma reflexão interessante, que ele, quando viu Eva comeu o fruto, ele ficou com dó dela. Isso não tem na Bíblia, não, é uma reflexão desse autor. Ele ficou com dó dela, sabendo que ela ia ser expulsa do paraíso. Ele pensou em comer e comeu, aceitou comer, para não perder a Eva, por causa do amor que ele tinha por ela. Isso aí é somente uma imaginação, uma reflexão do autor, que vale a pena nós recordar isso aí que eu estudei junto com aquele grupo do pastor Douglas Lamp. Então o pecado entrou no mundo, através de Adão e Eva, assim como veio o pecado através de Adão e Eva, também em Cristo Jesus veio a libertação dos nossos pecados. Mas, vamos prosseguir com a aula. A perspectiva bíblica da natureza do pecado. O pecado, gente, é uma inclinação interna da natureza do homem. Você é inato, nasce com a pessoa, está na criança. Você vê crianças bem novinhas, que quando está aprendendo a andar, vai fazer algum pecado, vai fazer alguma arte, ele olha de um lado, ele olha de outro, ou às vezes ele sabe que fez a coisa errada, sai correndo, Às vezes a criança é tão nova que nem sabe falar ainda, sabe que fez a coisa errada. Por quê? Porque o pecado é inato e inerente ao ser humano. Nasce no ser humano e acompanha o ser humano. Não tem como nós livrarmos do pecado sem a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Outra perspectiva de pecado o pecado é uma atitude de rebelião e de desobediência a Deus. Em Gênesis 3:6, como eu já falei sobre Eva desobedeceu a Deus e comeu do fruto proibido, e tem mais textos aí para vocês lerem e reafirmar essa aula. Terceiro,
pecado tem consequência na incapacidade espiritual do homem em obedecer a Deus. Romanos 1, de 18 a 21, Romanos 7, 11, fala sobre isso. O homem, por si só, sem a presença do Espírito Santo na sua vida, ele é incapaz de obedecer a Deus. Com o Espírito Santo de Deus mandando em nós, reinando em nós e morando em nós, e mesmo assim nós ainda pecamos, imagine um homem então sem Espírito Santo de Deus na vida dele, né? Quando você vê pessoas fazendo mal, pessoas fazendo coisas horríveis, homens mandando matar milhares de pessoas e tudo mais, você fica pensando, meu Deus, que é isso? É por causa do pecado. O pecado está no nosso coração, está na nossa alma, e só Jesus e o Espírito Santo de Deus que pode nos livrar dessas coisas. Amém? Vamos lá para as fontes do pecado. Tem algumas fontes filosóficas do pecado. E essas fontes filosóficas é mais de natureza humana, e a primeira fonte é a natureza animalesca do homem, na depravação total do homem em Romanos 1. Ou seja, essa fonte que quer explicar o pecado fala que o homem tem uma fonte animalesca dentro dele. É uma natureza animalesca, a natureza forte que leva ele a pecar. A segunda é a ansiedade causada entre o querer e as limitações próprias da natureza humana. A ansiedade causada. Tem muita gente que peca nessa perspectiva de análise de pecado natural, mundano. Tem gente que peca porque tem uma vontade muito grande de querer as coisas, e as limitações que a própria natureza impede e leva ele ao pecado. E, por último ainda, dentro dessas fontes naturais, a competitividade provocada pelo individualismo do ser humano, que também são fontes do pecado, segundo os filósofos. Mas o ensino bíblico, a nossa perspectiva aqui é pela Bíblia. Nós queremos ser guiados pela Bíblia. Para nós, essas outras fontes de pecado não têm nenhum valor, porque nós não fazemos parte dela, nós não estamos incluídos nela. Então, a nossa parte, nosso conteúdo é com o ensino bíblico. Primeiro, qual é a fonte do pecado? Desejo de desfrutar das coisas proibidas, concupiscência da carne. Gênesis 3,6 e 1 João 2,16. Concupiscência da carne, ela é muito forte na vida do ser humano. Desejo de possuir as coisas proibidas, desejo de tomar bebidas proibidas. Eu conheci um jovem que ele falou para mim uma vez que tudo para ele que fosse proibido, ele queria experimentar. Ele tinha vontade de experimentar tudo que fosse proibido. Ou seja, há aquela atração pelo proibido para levar a pessoa ao pecado. Então, 1 João 2,16, nós vimos aí a concupiscência da carne, que é as coisas proibidas que as pessoas desejam. Segundo ensino, de acordo com a palavra da Bíblia, de Deus, desejo de obter as coisas proibidas, concupiscência dos olhos. Você vê uma coisa que não é sua, coisa que não pertence a você, você vai lá e quer possuir ela, Desejo de possuir as coisas proibidas. Por exemplo, clássico disso aí é o roubo. A pessoa, muitas vezes, nem está precisando, mas ela chega ao ponto de roubar para poder satisfazer esse desejo dele, as concupiscências dos olhos. Aquilo que ele bota os olhos, ele dá vontade de possuir.
E o terceiro é o desejo de fazer as coisas proibidas, a soberba da vida. Né? Pecado, dizem que o pecado, quanto mais proibido, mais prazeroso ele é. Irmãos, eu tenho uma frase que eu falo muito aqui na igreja, que todo pecado é prazeroso para a carne. Vou dizer novamente para você não entender errado. Todo pecado é prazeroso para a carne, mas para o espírito não, nem para a alma. Por exemplo, se algum de vocês já beberam, você já imaginou tanto que é ruim um gole de cachaça? Falando assim, normalmente, naturalmente, é ruim. Não vem falar que é gostoso, que é bom, não, que é ruim. Mas para a carne, ela sente prazer, porque vai dar um efeito bem horrível na pessoa, né? Um efeito passageiro, de euforia, de alegria, de ser grande, de ser bonito e tal. Mas tudo isso é passageiro. Né? Tudo isso passa. Então nós temos essas três coisas que a Bíblia nos ensina. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Né? Está todo aí os textos bíblicos para os irmãos conferir. Aí vem as consequências do pecado. Né? O pecado afetou toda a raça humana, todo o relacionamento do homem, e afetou a natureza também, né? Paulo fala aos Romanos que a natureza chora. Paulo usa muito essa expressão, a natureza chora, em Romanos, porque quando ele escreve para o pessoal judeu, ele fala muito do Velho Testamento, porque ele era um profundo conhecedor do Velho Testamento. Mas quando ele escreve a carta aos Romanos, como eles não tinham conhecimento das leis, dos costumes judaicos, Paulo vai usar muito a natureza para exemplificar para os romanos. E ali mesmo pela natureza, os romanos podiam perceber a natureza pecaminosa do ser humano. Que coisa horrível que é o tal pecado. Né? Então as consequências do pecado é que afetam o relacionamento do homem com Deus. Né? Nosso relacionamento, nossa proximidade, nossa intimidade, a nossa santidade são afetados por causa do pecado. Quanto mais um homem está pecando, quanto mais um homem está envolvendo em coisas lícitas, mais ele vai afastando de Deus. Não Deus afastando dele, ele vai afastando de Deus. No Velho Testamento, nós temos alguns textos do Velho Testamento sobre isso. Primeiro, Deus se aborrece com o pecador. Salmo 5, versículo 5, Salmo 11, Deus se aborrece com o pecador. É uma forma de você querer aborrecer a Deus, é você viver no pecado. Que coisa, o ser humano sabe disso. Todos nós sabemos disso. Que quando nós queremos aborrecer a Deus, vivemos no pecado. Deus odeia a iniquidade, Deus odeia o pecado. Vários textos que vocês vão ver aí para conferir, diz que Deus odeia. Ódio mesmo, no sentido literal mesmo. O pecado, a iniquidade, nossas falhas, não nas falhas que nós não queremos, mas aquela que nós fazemos sabendo que estamos pecando. Então no Velho Testamento nós vimos muito isso, Deus jogando a sua ira sobre o pessoal do Velho Testamento por causa do pecado. No Novo Testamento, as consequências o Novo Testamento fala para nós? Primeira coisa, inimizade com Deus. Romanos 8, 7, Colossenses 1, 2, fala dessa maneira, que o homem, o ser humano, pecador, que não se arrepende, que não abandona, se torna inimigo de Deus. A outra coisa, eles estão passivos à futura ira de Deus, no grande dia do Senhor. Aqueles pecadores contumazes, aqueles pecadores que não se arrependem, que não deixam o pecado de lado, estão
passivos de entrar no grande dia do Senhor, na ira do Senhor. E depois ainda o ser humano sente uma culpa. No Novo Testamento também fala que o ser humano sente uma culpa, o homem torna-se culpado por ter violado o propósito de Deus para a humanidade e assim está sujeito à punição eterna. E por último dessas consequências do pecado é a condenação eterna. E essa, com certeza absoluta, é a pior de todas as consequências do pecado. Desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, nós vimos as consequências do pecado. Por exemplo, Daniel 12:2 diz que muitos ressuscitarão para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. O que eles estão falando isso? Ou seja, o pecado gera a morte eterna, o pecado gera a condenação eterna. Deus não vai colocar uma pessoa sem motivo no inferno ou no céu. Qual o motivo das pessoas irem para o inferno? Porque rejeitaram a palavra de Deus, deixaram de obedecer a Deus. Então, irmãos, o pecado, ele é muito forte na nossa carne. O pecado é muito forte, né? E aparecem coisas boazinhas. Às vezes você peca sem querer. Você quer viver uma vida de santidade na presença de Deus. E quando você menos imagina, aquela velha natureza adâmica flui dentro de você. O que é a natureza adâmica? É aquilo que nós herdamos de Adão. Lá no Jardim do Éden, quando ele e Eva pecaram, o homem conheceu o pecado, o homem passou a ser uma alma vivente pecadora depois do pecado. Antes do pecado, não tinha, antes da rebelião deles, antes da desobediência deles, não tinha pecado no mundo. O homem, primeira coisa que eles viram que tinha pecado, que eles perceberam que estavam nus. Eles perceberam. Qual foi a primeira consequência do pecado? Eles perceberam que estavam nus, diante um do outro. Aí tiveram que fazer suas vestes, mas depois Deus foi e vem e faz vestes de animais para eles se cobrirem. E esses animais que morreram para fazer as vestes de Adão e Eva é uma tipologia do Senhor Jesus Cristo. O pecado só é encoberto ou apagado ou esquecido através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver mais aqui para frente. Então, vamos colocar na nossa mente. Nós precisamos conhecer literalmente o que é o pecado, para nós não cairmos em pecado. O pecado é a transgressão da lei. Nós saímos dos conceitos de Deus. E quanto mais nós transgredimos, quanto mais nós pecamos, mais nós vamos ficando longe de Deus. Não Deus longe de nós, mas nós longe de Deus. E que nós possamos ter em mente que nós precisamos urgentemente botar um freio no pecado na nossa vida. Procurar cada dia mais pedir perdão pelos nossos pecados, pedir que o Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Amém? Daqui um pouquinho nós voltamos com a segunda aula. Fique com Deus.